Instalivros apresenta o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso, Napoleon Hill. Este livro é resultado de mais de 20 anos de pesquisas e entrevistas com centenas dos homens mais ricos e bem-sucedidos de seu tempo. Napoleon Hill, que é considerado um dos maiores e melhores escritores sobre sucesso de todos os tempos, explica didaticamente como pensar e agir de modo positivo e eficiente e como conseguir a ajuda dos outros para a realização de seus objetivos. O manuscrito original é sua principal obra e um clássico do gênero. Apresentação. De onde se originou o gênero de sucesso pessoal? Quem preparou o terreno para Tony Robbins, Stephen Covey, Dale Carnegie e os inúmeros outros autores e palestrantes que ajudaram as pessoas a melhorarem a si mesmas e realizarem seus sonhos? Este homem é Napoleon Hill. Nascido em 1883, em uma pequena cidade da Virgínia, Hill começou sua jornada como pai do gênero do sucesso pessoal depois de passar um tempo com Andrew Carnegie, maior empresário do seu tempo. Hill foi designado para entrevistar o Sr. Carnegie e, segundo a história, depois de passar vários dias com Carnegie em sua propriedade, Carnegie fez uma proposta a Hill. Ele pensou que o que as pessoas comuns do mundo precisavam era de um tipo de filosofia, ou melhor, de um conjunto de princípios registrados que os guiariam ao sucesso se seguidos. Carnegie propôs que Hill passasse os próximos 20 anos acumulando esses princípios, entrevistando e passando o tempo com mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos da época, publicando os princípios para que todos pudessem ter acesso ao que as pessoas de maior sucesso consideravam os ingredientes essenciais para o sucesso. 20 anos depois, em 1928, Hill cumpriu seu projeto e publicou A Lei do Sucesso em 16 lições. Lição 1. O Mastermind. É a ideia de se cercar de outras pessoas que são bem-sucedidas ou se esforçam tanto quanto você para se tornar bem-sucedidas, e aprender com o conhecimento delas a formar uma mente só com elas. Todas as pessoas bem-sucedidas têm o hábito de se cercar de grandes pessoas. Foi isso que Andrew Carnegie, o maior empresário do seu tempo, fez melhor do que qualquer outra pessoa. A principal atividade na vida de um homem é ser bem-sucedido. A rota para o sucesso pode ser, e geralmente é, obstruída por muitas influências que devem ser removidas antes que se consiga alcançar uma meta. Um dos obstáculos mais prejudiciais é o da aliança infeliz de mentes que não se harmonizam. Em tais casos, a aliança deve ser quebrada ou o final será com certeza o fracasso e a derrota. O homem que dominou os 6 medos básicos, velhice, perda de amor, pobreza, críticas, problemas de saúde e morte, um dos quais é o medo da crítica, não pensará 2 vezes em tomar uma atitude que possa parecer drástica quando se encontrar acorrentado por alianças ruins, não importando de que natureza ou com quem. É 1 milhão de vezes melhor encarar a crítica do que ser arrastado para o fracasso por causa de alianças que não são harmoniosas, seja a aliança de natureza empresarial ou social. Lição 2. Objetivo principal definido. Defina claramente o que você deseja, anotando por escrito, memorizando e repetindo o que escreveu 2 vezes por dia, para que se incorpore ao seu subconsciente. Quando esta informação estiver no subconsciente, este conhecimento se fundirá com sua mente consciente. Por isso, será o guia principal que ajudará você a fazer escolhas na vida. A maioria das pessoas não sabem ao certo o que querem ou para onde estão indo, e por este motivo não chegam a lugar algum. Se você entrar num carro e não souber para onde está indo, acabará dirigindo sem rumo ou nunca sairá da garagem. Seu objetivo principal definido pode ser a longo prazo ou a curto prazo. Não subestime o valor disso devido à sua simplicidade. Você precisa definir um objetivo antes de alcançá-lo. Não ter um objetivo sólido para focar não pode levá-lo à sua realização. Você pode conseguir o que quiser, se quiser com intensidade suficiente e continuar querendo.
desde que o objetivo que você deseje seja razoável e que você realmente acredite que conseguirá. Entretanto, existe uma diferença entre apenas desejar alguma coisa e realmente acreditar que vai conseguir. A falta de entendimento dessa diferença significou fracasso para milhões de pessoas. Tem gente que nos fazem acreditar em todas as esferas da vida. Os que acreditam que podem alcançar seu objetivo principal definido não reconhecem a palavra impossível. Tampouco admitem uma derrota temporária. Eles sabem que terão sucesso e, se um plano fracassa, rapidamente substituirão por outro. Lição 3. Autoconfiança. Desenvolva o pensamento positivo. Se você pensa que não pode, então você não poderá. Se você pensa que pode, então você o fará. Você é o que você pensa, e medos, velhice, perda de amor, pobreza, críticas, problemas de saúde e morte são as principais causas do fracasso e da pobreza. Portanto, é preciso vencê-los. Você é capaz de atingir seus valores. Acredite que você é digno de sucesso e que pode alcançá-lo. Sem esse entendimento simples, você provavelmente não chegará a lugar algum com a maioria dos seus objetivos. Se você não está confiante, não poderá vender seu peixe na vida. Copie e memorize a seguinte fórmula da autoconfiança para desenvolvê-la. 1. Sei que tenho capacidade para alcançar meu objetivo definido. Portanto, exijo de mim persistência, ação agressiva e contínua rumo à realização. 2. Percebo que os pensamentos dominantes em minha mente acabam por se reproduzir em ação corporal externa, transformando-se gradualmente em realidade física. Portanto, vou concentrar minha mente por 30 minutos diários na tarefa de pensar na pessoa que pretendo ser, criando uma imagem mental dessa pessoa e então transformando essa imagem em realidade por atuação prática. 3. Sei que, pela autossugestão, qualquer desejo que eu mantenha persistentemente em minha mente acabará por buscar expressão por meios práticos. Portanto, vou devotar 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento dos fatores listados nas 16 lições do curso A Lei do Sucesso. 4. Tracei e redigi claramente a descrição de meu objetivo definido de vida para os próximos 5 anos. Estabeleci um preço por meus serviços para cada um desses 5 anos, preço que pretendo merecer e receber pela aplicação rigorosa do princípio do serviço eficiente e satisfatório que prestarei de antemão. 5. Percebo plenamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar para sempre, a não ser que alicerçada sobre justiça e verdade. Portanto, não me envolverei em nenhuma transação que não beneficie todos os participantes. Serei bem-sucedido atraindo as forças que desejo usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei outros a me servir porque primeiro servirei a eles. Eliminarei o ódio, a inveja, o ciúme, o egoísmo e o cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação a outros jamais poderá me trazer sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, porque acreditarei neles e em mim mesmo. Assinarei meu nome nessa fórmula. Irei memorizá-la e repeti-la em voz alta uma vez por dia, com plena fé de que gradualmente influenciará a minha vida inteira, para que eu me torne um trabalhador bem-sucedido e feliz no meu campo de atuação. Lição 4. O hábito de poupar. Esse princípio é fundamental para a liberdade financeira. Você precisa desenvolver o hábito de se pagar primeiro, ou seja, poupar. Isso significa que, independentemente do seu salário, você deve economizar pelo menos 10%. Além de poupar, é preciso investir em ativos inteligentes e aproveitar os juros compostos. Não dê um passo maior que a própria perna. Ao fazer isso, você evitará as armadilhas das dívidas. Cultive o hábito de pensar e falar de prosperidade e abundância, e muito em breve a evidência material começará a se manifestar na forma de oportunidades mais amplas, novas e inesperadas. Para derrotar o medo da pobreza,
deve-se tomar 2 medidas decisivas caso se tenha dívidas. Primeiro, abandonar o hábito de comprar a crédito e, a seguir, quitar gradativamente os débitos já contraídos. Quanto se deve poupar? De modo geral, um assalariado deveria repartir seu vencimento como segue: poupança, 20%. Sustento, moradia, alimentação e vestuário, 50%. Educação, 10%. Recreação, 10%. Seguro de vida, 10%. A melhor coisa da vida é a liberdade. Não pode haver liberdade real sem um grau razoável de independência financeira. É terrível ser obrigado a estar em um determinado lugar, realizar determinada tarefa, talvez uma tarefa que não se goste, por um determinado número de horas, todos os dias da semana, a vida inteira. 5. Iniciativa e liderança. Tomar a iniciativa e tomar decisões são fundamentais para ser um líder. Esteja você liderando uma empresa com milhares de funcionários ou apenas uma empresa pequena. Essas características permitem que o líder faça o que deve ser feito sem que seja cobrado. Um líder bem-sucedido também precisa dos princípios já mencionados nas lições anteriores, para ser capaz de evitar a procrastinação, seguir rumo a um objetivo principal. Com esse perfil, obterá favor de seus subordinados. Um exemplo no mundo dos negócios é o do gerente ou proprietário, que sabe efetivamente executar todos os trabalhos que as pessoas subordinadas a ele estão fazendo. Pois se não tiver conhecimento adequado de cada cargo que está gerenciando, será difícil obter respeito de seus funcionários. Um líder nem sempre será amado e isso não pode impedi-lo de tornar-se um. Sucesso, não importa qual a concepção do termo, é quase sempre uma questão de habilidade em conseguir que os outros subordinem sua individualidade e sigam um líder. Um líder que tem personalidade e imaginação para induzir seus seguidores a aceitar seus planos e executá-los fielmente é sempre um líder hábil. Você deve dominar o hábito da procrastinação e eliminá-lo da sua vida. O hábito de deixar para amanhã o que você deveria ter feito na semana passada, ou no ano passado, ou muitos anos atrás, consome a vitalidade do seu ser, e você não vai conquistar nada até livrar-se dele. O método para eliminar a procrastinação baseia-se em um princípio psicológico bem conhecido e cientificamente testado. Copie essa fórmula e a deixe bem visível em seu quarto, onde possa vê-la ao recolher-se à noite e ao levantar-se pela manhã. Escolha um objetivo principal definido para a sua vida profissional. Agora entenda que é seu dever transformar tal meta em realidade. Portanto, crie o hábito de fazer alguma ação definida a cada dia que te leve um passo mais próximo de alcançar seu objetivo principal definido. A procrastinação é inimiga mortal de todos que se tornarão líderes em qualquer atividade e vou eliminar este hábito da seguinte forma: fazendo a cada dia alguma coisa definida que deve ser feita sem que alguém me mande fazer. Olhando ao redor a cada dia até encontrar pelo menos uma coisa que você possa fazer que não tivesse o hábito de fazer antes e que seja de valor para os outros sem expectativas de retribuição. Falando, pelo menos para uma pessoa a cada dia, sobre o valor de praticar o hábito de fazer algo que deve ser feito sem ser mandado. Lição 6. Imaginação. A vida nesse mundo pode ser comparada a um grande caleidoscópio, onde paisagens, fatos e substâncias materiais estão sempre em mudança e movimento. E tudo que qualquer homem pode fazer é pegar esses fatos e substâncias e reorganizá-los em novas combinações. O processo pelo qual se faz isso é chamado de imaginação. Afirmamos que a imaginação é de natureza interpretativa e criativa. Pode receber impressões ou ideias e criar novas combinações a partir destas. A imaginação é o fator mais importante na arte de vender. O mestre em vendas é sempre alguém que faz uso sistemático da imaginação. O comerciante excepcional depende da imaginação para as ideias que fazem seu negócio se sobressair.
A imaginação pode ser usada de modo eficiente na venda até mesmo das menores mercadorias, como gravatas, camisetas, meias, etc. O primeiro passo para conseguir algo que vale a pena é imaginá-lo. Tomemos, por exemplo, um belo carro esportivo. A maioria das pessoas nem consegue se imaginar possuindo uma Ferrari, e, como resultado, eles nunca o farão. Se você não consegue sequer superar o passo da imaginação em seus sonhos, então você só terá uma vaga neblina abstrata em sua mente, que representa uma vida melhor que você nunca alcançará, porque você não tem ideia de como ela se parece. Permita-se, saiba que sonhos e ações estão intimamente relacionados. A imaginação pode levar a ações e às realizações mais lucrativas. Lição 7. Entusiasmo. Entusiasmo é um estado mental que inspira e incita a dar conta da tarefa em mãos. Faz mais que isso. O entusiasmo é contagioso e afeta vitalmente não só o entusiasta, mas todos que entram em contato com ele. O entusiasmo está para o ser humano como vapor para a locomotiva. É uma força da vida que leva à ação. Os grandes líderes dos homens são aqueles que sabem como inspirar entusiasmo nos seguidores. Entusiasmo é o fator mais importante na arte de vender. É de longe o fator mais vital ao falar em público. Misture entusiasmo ao seu trabalho e ele não parecerá difícil ou monótono. O entusiasmo irá energizar seu corpo de tal forma que você poderá dormir a metade do tempo que está acostumado e ao mesmo tempo executará o dobro ou o triplo do trabalho que geralmente executa em um determinado período sem cansaço. Este é um princípio fundamental que percorre um longo caminho. A falta de entusiasmo é um desligamento automático nos negócios e nas relações humanas. O entusiasmo conduz à ação e atrai outras pessoas. Se você se vestir com $1 milhão, vai se sentir com $1 milhão. Hill diz que após a guerra voltou para casa com pouco dinheiro. Investiu o pouco que tinha e se endividou para comprar bons ternos. O resultado foi que usar esses ternos o levou a um encontro com um grande empresário que acabou financiando a criação de sua revista, Regras de Ouro. Sinta-se bem com sua aparência, porque isso também afeta a primeira impressão de você em outras pessoas que podem ser fundamentais no seu caminho para o sucesso. Lição 8. Autocontrole. Autocontrole é o agente de equilíbrio que direciona as ações para que sejam construtivas e não destrutivas. Para ser uma pessoa bem equilibrada, você deve ter o autocontrole e o entusiasmo. Esse princípio é semelhante à autoconfiança, mas coloca ênfase nas crenças. Está na capacidade de reprogramar nosso subconsciente. Aprender a explorar seu subconsciente é a chave para mudanças de hábitos a longo prazo. Reprograme sua mente subconsciente para acreditar no que você quer que ela acredite e substitua suas antigas crenças por novas que irão ajudá-lo. Isso requer autocontrole. Você já tentou mudar um hábito? Quando você assumir o controle dos seus pensamentos, assumirá o controle do seu sucesso. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não se entrega ao ódio, inveja, ciúmes, medo, vingança ou qualquer emoção destrutiva semelhante. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não entra em êxtases e não fica incontrolavelmente entusiasmada com nada nem ninguém. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não permitirá ser influenciada pelo cínico ou pelo pessimista, nem permitirá que outra pessoa pense por ela. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido vai estimular sua imaginação e entusiasmo até que produzam ação, mas então irá controlar a ação e não permitirá que esta o controle. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido nunca, sob nenhuma circunstância, vai escravizar outra pessoa ou procurar vingança por qualquer motivo que seja. Uma pessoa com autocontrole bem desenvolvido não vai odiar aqueles que não concordam com ela. Em vez disso, se esforçará para entender a razão da discordância e tirar proveito disso. Lição 9. O hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Esse é um hábito que falta muito à cultura de hoje.
A maioria das pessoas fica chateada se lhes for pedido que trabalhem mais do que o habitual. Ou trabalhem mais, ou trabalhem de maneira diferente. E até pensar em fazê-lo sem remuneração é inimaginável. No entanto, quando você adota esse hábito, muitas vezes compensa. Fazer mais do que se ganha é o hábito que muitas vezes promove o maior retorno nas organizações e na vida. Quando produz o melhor serviço de que é capaz, esforçando-se cada vez para superar os esforços anteriores, você está fazendo uso da maior força de educação. Portanto, quando presta mais e melhor serviço do que é pago para fazer, você, mais do que qualquer um, está lucrando com o esforço. A maestria no campo de atividade escolhido só pode ser alcançada com a realização de um serviço desse tipo. Por isso, você deve tornar-se parte de seu objetivo principal definido, agir para superar todos os recordes anteriores em tudo o que faz. Deixe isso se tornar parte dos hábitos diários e dê sequência com a mesma regularidade com que faz suas refeições. Encarregue-se de prestar mais e melhor serviço do que é pago para fazer, e eis que antes que perceba o que aconteceu, você verá que o mundo de bom grado está lhe pagando por mais do que você faz. Você será pago por seu serviço com uma taxa de juros compostos. Cabe inteiramente a você decidir como essa pirâmide de ganhos acontece. Você nunca poderá se tornar um líder sem fazer mais do que é pago para fazer, e não poderá ser bem-sucedido sem desenvolver a liderança na ocupação escolhida. Lição 10. Personalidade agradável. Não aponte o dedo para as pessoas. Não diga estou cansado disso ou daquilo. Para trilhar o caminho do sucesso, é preciso ter uma personalidade agradável, que atrai pessoas e outras forças positivas. O caráter agradável é construído ao longo do processo. Concentre-se na outra pessoa e não em si mesmo, especialmente durante as negociações. Esse princípio pode definitivamente fazer maravilhas. Você pode vencer por um tempo com crueldade e astúcia. Pode acumular mais bens do que necessita com força pura e estratégia sagaz, sem dedicar tempo ou dar-se ao trabalho de ser agradável. Mas cedo ou tarde chegará ao ponto da vida em que sentirá as dores do remorso e o vazio da carteira recheada. Lição 11. Pensamento preciso. Pensamento preciso envolve dois elementos essenciais que todos que a ele se dedicam devem observar. Primeiro, para pensar com precisão, você deve separar fatos de mera informação. Existe muita informação disponível que não é baseada em fatos. Segundo, você deve separar os fatos em duas classes, isto é, importantes e não importantes, ou relevantes e irrelevantes. Somente fazendo isso você pode pensar com clareza. Muitos homens confundem, conscientemente ou não, conveniência com fato, fazendo algo ou se abstendo de fazer pelo motivo único de que favorece seus interesses, sem considerar se interfere no direito dos outros. Não importa quão deplorável seja, a verdade é que a maior parte do pensamento atual, longe de ser precisa, baseia-se no fundamento único da conveniência. É incrível a quantidade de gente que é honesta quando é lucrativo para elas, mas encontra muitas justificativas para seguir um caminho desonesto quando este parece mais lucrativo ou vantajoso. O pensador preciso adota um padrão pelo qual se guia e segue esse padrão o tempo todo, mesmo que obtenha vantagens ou desvantagens. O pensador preciso lida com fatos, independentemente de como afetem seus interesses, pois sabem que no fim essa política o levará ao topo, pois sabe que irá recuperar no futuro mais do que perdeu ao aplicar seu padrão em detrimento próprio temporário. Para se tornar um pensador preciso, é necessário o mais firme e inabalável caráter. Esse princípio refere-se à análise cuidadosa dos fatos que levam às decisões. Se você não consegue discernir fatos da ficção, se é enganado por falácias lógicas, se está cheio de contradições, todos os outros princípios anteriores falharão em algum aspecto. Infelizmente, a lógica e a razão não são enfatizadas em nossa cultura atual, mas a realidade ainda é a realidade.
E se você deseja obter um alto nível, é melhor se preparar. Portanto, separe os fatos das informações e oriente o subconsciente através do autocontrole a direcionar o corpo para o trabalho em ações focadas e inteligentes com a melhor das intenções. Lição 12. Concentração. Concentração é o ato de focar a mente em um dado desejo até os meios para sua realização serem elaborados e colocados em funcionamento com sucesso. Esse princípio é sobre manter sua mente focada na tarefa escolhida e seguir adiante até atingir seu objetivo. É também sobre priorizar as coisas. Você não precisa apenas se concentrar, mas saber no que se concentrar. Isso cobre tudo. Além disso, é necessário desenvolver o hábito. O hábito é a base de todo o treinamento para a memória e uma das chaves para desenvolver a concentração. Fato é que você pode facilmente recordar o nome de uma pessoa que acabou de conhecer, repetindo-o diversas vezes até fixá-lo de forma permanente e clara em sua mente. A seguir, aprenda os 5 passos para formar um hábito. No início da formação de um novo hábito, coloque a força e entusiasmo em sua expressão. Sinta o que você pensa. Lembre-se de que está dando o primeiro passo para criar um novo caminho mental. Isso é muito mais difícil no começo do que depois. Crie o hábito mais aberto e profundo que puder, de modo que possa enxergá-lo prontamente na próxima vez que desejar segui-lo. Mantenha a atenção firmemente concentrada na construção do novo caminho e mantenha a mente longe dos caminhos antigos para que não se incline na direção deles. Esqueça tudo sobre os antigos caminhos e se preocupe somente com os novos que está construindo sob medida. Percorra seu caminho recém-criado tão frequentemente quanto possível. Crie oportunidades para isso, sem esperar que surjam por sorte ou acaso. Quanto mais frequentemente você passar pelo novo caminho, mais cedo ele ficará batido e fácil de percorrer. Desde o início, crie planos para passar pelos novos hábitos. Resista à tentação de viajar pelos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez que resiste à tentação, mais forte você fica e mais fácil será da próxima vez. Mas cada vez que cede à tentação, mais fácil render-se e mais difícil resistir numa próxima vez. Você terá uma briga no começo e este ponto é crítico. Demonstre determinação, persistência e força de vontade agora, bem no início. Tenha certeza de que mapeou o caminho corretamente, de acordo com o objetivo principal definido, e então vá em frente sem medo e sem permitir dúvidas. Coloque a mão no arado e não olhe para trás. Selecione sua meta e então crie bons caminhos mentais, fundos e amplos, que conduzam diretamente à meta. Lição 13. Cooperação. Este princípio é a essência da negociação ganha-ganha. Stephen Covey chama isso de interdependência. Para ter sucesso, você precisa se dar bem com as pessoas. Dale Carnegie pegou esse princípio e o expandiu em seu livro best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A implementação da cooperação entre você e outras pessoas o ajudará a alcançar seu objetivo, pois o topo da escada do sucesso nunca é solitário. Também deve existir cooperação entre sua mente consciente e seu subconsciente, para que funcionem harmoniosamente a seu favor. O grau em que as pessoas podem ser levadas a cooperar em harmonia depende da força motivadora da ação. A perfeita harmonia essencial para a criação de um mastermind só pode ser obtida quando a força motivadora de um grupo é suficiente para fazer com que cada membro esqueça completamente de seus interesses pessoais e trabalhe para o bem do grupo ou para atingir algum objetivo idealista, beneficente ou filantrópico. Não importa quem você seja ou qual seja seu objetivo principal definido. Se planeja alcançar sua meta mediante o esforço cooperativo de outros, deve estabelecer na mente daqueles cuja cooperação você busca um motivo forte o suficiente para assegurar a cooperação completa, indivisa e altruísta, pois assim estará respaldando seus planos com o poder do Mastermind.
Lição 14. Fracasso. Para chegar a qualquer lugar em qualquer novo empreendimento, você precisa aprender a aceitar o fracasso. É importante mudar a maneira como você pensa sobre o fracasso. Em vez de o fracasso é o fim, você deve pensar que o fracasso está um passo mais perto do sucesso. Aprenda com seus erros. Se você não aprender, o fracasso será negativo. Se você estiver aprendendo e avançando, será positivo. Sim, fracasse e seja feliz, pois está a um passo do sucesso. Seja grato pela derrota que os homens chamam de fracasso, porque se você consegue sobreviver e seguir tentando, isso dá a chance de provar sua capacidade de se erguer às máximas realizações no campo de atividade escolhido. Ninguém tem o direito de rotulá-lo como fracassado, exceto você mesmo. Lição 15. Tolerância. É inevitável que você discorde das pessoas. Você também vai conhecer pessoas que têm valores diferentes dos teus. Tolerância não significa diminuir ou aceitar opiniões contrárias, mas significa respeitar e tolerar crenças e estilos de vida diferentes dos teus, sem julgamentos. A intolerância levará ao colapso da cooperação. A maioria das pessoas, quando contrariadas em suas crenças, apenas se apegam mais a elas. As pessoas que não foram fundamentadas em suas crenças não se apegam a elas. Nosso tempo nessa terra é apenas um momento curto, no máximo. Como uma vela, somos acesos, brilhamos por um momento e deixamos de brilhar. Por que não podemos apenas viver durante essa curta jornada de uma maneira que, quando a grande caravana chamada morte chegar e anunciar sua visita, estejamos prontos para fechar nossas tendas e, como os árabes do deserto, silenciosamente seguir a caravana pela escuridão do desconhecido, sem medo e desconfiança. Lição 16. A regra de ouro. A regra de ouro é um clássico. Trate os outros como gostaria que eles o tratassem, ou coloque-se no lugar dos outros. Tudo o que você colocar no mundo voltará para você. Faça aos outros o que você deseja que eles façam a você. Além disso, pense nos outros como deseja que eles pensem em você. A regra de ouro basicamente encerra as lições anteriores, reiterando a importância de considerar os pensamentos e ações de acordo com a forma como o outro deseja ser tratado. Por fim, levando a uma mente um caráter positivo, esse princípio considera boas ações sob uma luz forte e ensina que o que for semeado será colhido. Insta Insights. Cerque-se das pessoas bem-sucedidas e se alimente do conhecimento delas. Defina claramente o que você deseja e memorize. Pense positivamente. Você é capaz de conquistar seus objetivos. Crie o hábito de poupar dinheiro. O primeiro passo para a realização de algo é a imaginação. Não se limite. Desenvolva o autocontrole. Faça mais do que é pago para fazer. Neste livro você aprendeu que Napoleon Hill e outros autores de sucesso pessoal que o seguiram deram ampla evidência de que viver de acordo com seus princípios de maneira consciente é a chave para a felicidade e o sucesso. Se você deseja realizar seus sonhos, se deseja obter sucesso na vida, precisará definir os princípios que deseja e começar a vivê-los. Escreva-os e faça uma revisão semanal. Pergunte a si mesmo no final da semana: eu vivi de acordo com os princípios com os quais me comprometi? Seja honesto ou nada disso importa. Se a resposta for não, identifique o que aconteceu e comprometa-se a mudar e ser consciente. Cerque-se de pessoas bem-sucedidas e discuta essas ideias com elas. Pergunte se você está seguindo seus princípios e fale sobre os benefícios e obstáculos que experimentou ao assumir esse compromisso. A lei do sucesso é a lei de viver uma vida de princípios consistentes. Quais princípios você quer viver sua vida? Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Os Atrevidos Dominam o Mundo, Jacob Petrie.